Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui. Sou o professor Jonatas e nessa videoaula, pessoal, eu vou te explicar aqui um pouquinho sobre um problema, tá? Que Arquimedes, grande Arquimedes, solucionou aí, né? Ele se deparou, na verdade, ele não solucionou, perdão, ele se deparou com esse problema e foi um problema que demorou muitos anos para ser resolvido de maneira contundente, tá bom, pessoal? E isso vai demonstrar, né, a criação, o surgimento de um importante número irracional, que é o nosso número de π, tá bom? Então, olha só, Arquimedes viveu ali, ó, próximo ali de 250 anos antes de Cristo. Então, veja que é um problema muito antigo, pessoal. Certo, gente? E o problema que eu vou te explicar aqui, ele tem um fundamento muito bacana, que o fundamento dele, a ideia que consiste nesse problema, ela é estudada até hoje, tá? E ela é aplicada muito largamente em novas tecnologias aí que nós temos já no nosso mercado e que nós estamos desenvolvendo, beleza? É muito importante o estudo desse número irracional, que é o π, para que a gente consiga explicar fenômenos naturais também, tá? Então, assim, vamos lá, vamos sem mais delongas, vamos tentar entender. A primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui é um pouquinho de geometria, tá? Então, veja só que tem dois desenhos aqui pra gente, certo? Eu tenho aqui, nesse primeiro lado aqui, eu tenho um carinha que tem 5 lados, tá, gente? Esse carinha aqui é um pentágono, tá vendo? Ele tem 5 lados, tá? É o nosso pentágono, certo? Penta é 5, né? Beleza? E esse nosso pentágono que está em cinza, na cor cinza, ele está dentro de um círculo, tá? Ele está dentro de um círculo azulzinho aqui, eu deixei em azulzinho para você perceber bem a diferença. Quando a gente tem essa configuração, né, o pentágono está dentro do círculo, a gente vai dar esse nome aqui, ó, pentágono inscrito. Inscrito é porque ele está internamente ao círculo. Inscrito interno, tá bom, pessoal? De forma parecida, né? A gente vai ter este outro desenho, onde o nosso pentágono aqui, ó, cinza, né? Ele já está aqui, ó, por fora. E o nosso círculo em azul já está dentro do pentágono. Tudo bem, pessoal? E aí, quando isso acontece, a gente dá o nome de pentágono circunscrito. Ou seja, circunscrito começa com cir, aqui, ó, é o círculo que está dentro. É o círculo que está inscrito. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, eu tenho inscrito é o pentágono dentro do círculo. Circunscrito é o pentágono fora do círculo. Tudo bem? Eu poderia ter outras figuras. Eu poderia ter, por exemplo, um triângulo. O triângulo dentro do círculo é um triângulo inscrito. Eu tenho o triângulo, então, e eu tenho um círculo dentro do triângulo. Eu tenho um triângulo circunscrito. Tudo bem, pessoal? Então, observem que eu tenho essa jogadinha aqui de nomenclatura para saber se o polígono que eu estou me referindo está dentro ou fora de um círculo, tá bom, pessoal? Essa é a primeira coisa que você precisa entender aqui para a gente continuar na nossa análise. Legal, né? Joinha. Até aqui tranquilo, não temos nenhum problema, acredito eu, tá bom? Se você aí tiver um probleminha aí, deixe nos comentários que a gente vai dar uma lida e tentar te ajudar, tá bom? Olha só, nosso amigo Arquimedes aqui, borsalzão aqui já, né? Tirando onda até de óculos escuro aqui, porque ele é realmente o cara. Esse cara, ele fez muita coisa. Ele contribuiu muito com os seus estudos, tá? Para diversas áreas da ciência, principalmente matemática e física. Então a gente vai ter aqui, olha só, vários polígonos, certo? Vamos começar com o quadrado. O quadrado aqui com 4 lados, obviamente. Aí você vê que no lado eu tenho 5 lados, é um pentágono. Depois eu tenho 6 lados, o hexágono. 7 lados, o heptágono. 8 lados, o octógono. Vamos considerar
todos esses polígonos que eu estou colocando aqui para vocês, polígonos regulares. O que é um polígono regular, professor? Polígono regular, gente, vou colocar aqui, ó, regular, tá? Ele vai ter o quê? Ele vai ter todos os lados iguais, certo? Então ele tem todos os lados iguais, galera. Polígono regular tem todos os lados iguais. Então, se eu fosse medir, por exemplo, o quadrado, se eu fosse medir esse lado aqui de baixo e essa altura, ela teria que dar o quê? A mesma coisa, beleza? A mesma medida, certo? Então, esse lado aqui, este lado aqui são iguais. Isso aqui é um polígono regular. O polígono regular, pessoal, ele se encaixa perfeitamente dentro de um círculo. Por exemplo, o pentágono aqui, ó, ele vai ter só um pontinho de toque. Ele vai ter só esse outro pontinho, tá vendo? Ele vai se encaixar de forma perfeita dentro de um círculo. E aí eu quero que você perceba, olha só, aqui eu tenho 4 lados, então eu tenho 4 pontos de encontro no meu círculo. Não é isso? Tudo bem? Veja a margem azul que sobra do círculo aqui. Concorda que essa margem azul, quando eu aumento o número de lados, ela vai diminuir de tamanho? Tá vendo? Ela reduz, né? Quando eu aumento de novo o número de lados, vou jogar aqui para 6 lados o hexágono, observa que a margem azul, ela reduz mais um pouquinho também. E assim vai, olha, com 7 lados, com 8 lados. Quanto mais eu aumento o número de lados do meu polígono, mais eu reduzo essa margem azulzinha aqui, que é a sobra do círculo. Tudo bem? Observe quando eu tenho um polígono de 10 lados. O polígono de 10 lados, olha só o que a gente vai ter aqui de margem. Já é uma margem bem menor. E observa que essa imagem aqui não é tão maior do que essa aqui que está ao quadrado. Mas observa que a parte que contém esse azul é bem menor, correto? Quando eu passo para o polígono de 12 lados, eu tive até que ampliar aqui um pouco o círculo, porque não seria tão fácil de enxergar essa diferença aonde consta essa parte azul, né? Observa que quanto maior o número do lado, quanto mais eu aumento de 4 para 5, de 5 para 6, de 6 para 7, de 7 para 8, até chegar no 12, observa que o número de lados aumenta, essa parte azul aqui, que é a sobra do círculo, diminui, e pode perceber, pessoal, que o nosso polígono fica uma coisa mais redondinha. Claro que ele não vai ser redondo, porque ainda assim ele tem lados retos, né? Olha só, daqui para cá é uma reta, certo? Daqui para cá é uma reta, é um lado dele, então é uma reta. Por isso que existe a sobra azul. Mas ele fica com um formato mais próximo de um círculo. Beleza, pessoal? Se eu conseguisse colocar 15 lados, 20 lados, 30 lados, mais redondinho esse polígono ia ser, pelo fato dele ser regular, e menor seria essa sobra azul desse círculo. Show de bola? Deu para entender essa ideia, pessoal? Beleza. Show de bola, então. Vamos entender aqui, ó, o próximo passo dessa ideia. Continua comigo, não perde o foco não. Olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei aquele polígono de 12 lados e eu peguei uma partezinha dele e ampliei aqui. Tudo bem, pessoal? Observa o seguinte, qual é a minha missão aqui? Qual é a minha missão aqui? A minha missão aqui é tentar descobrir a circunferência do círculo. Ou seja, o que é a circunferência de um círculo? Bom, eu tenho aqui, então, a borda do círculo, como se fosse, né, um anel ou uma pizza, por exemplo. Né? A gente vai ter apenas a parte externa. Olha, eu tenho um círculo aqui,
ele pode ser preenchido de alguma coisa. Então, o que é a minha circunferência? A minha circunferência é só a borda, tá bom? É só a parte externa do meu círculo. O que eu posso fazer com uma fita métrica, por exemplo? Eu quero medir essa circunferência. Só que, para medir esta circunferência, de forma matemática, o que era feito? Eu pegaria um polígono, tá? Jogaria um número de lados maior possível, nesse caso que eu estou usando como exemplo o 12, e eu consigo medir, pessoal, né? Eu vou usar aqui a imagem ampliada, olha só. Eu vou conseguir medir o tamanho deste lado do polígono. Porque até então eu não consigo medir a circunferência. O que eu quero medir de fato não é o tamanho do lado do polígono. O que eu quero medir de fato, eu vou colocar aqui em rosa pink, é a borda do círculo aqui, ó, né? É essa parte mais externa. Mas observa que para me chegar lá, eu tenho uma diferença azul. Correto? Beleza? Então, se eu fizer isso várias e várias e várias vezes, quanto mais eu tentar medir esta circunferência, tá? Mais eu vou chegar a um resultado de um número que vai ser próximo ali de 3,14, tá bom? Então, a gente vai fazendo aqui, olha, como é que o Arquimedes fez. Olha só o que eu tenho aqui nesse texto de apoio aqui pra gente. Arquimedes obteve uma aproximação de π calculando o perímetro de dois hexágonos, um inscrito e outro circunscrito, numa circunferência, ao aumentar o número de polígonos, de lados, né, do polígono. Então ele foi aumentando o número desses lados, tá? Até chegar, olha só, em 96 lados. Eu estou te mostrando com 12, ele fez até 96. E ele conseguiu um resultado. Olha o resultado que ele conseguiu. 3,14. 3,142. Então, já ali 250 anos ali aproximadamente antes de Cristo, através desse jogo matemático de ampliar essa margem azulzinha que está sobrando do meu círculo ali, né? E ter aí a diferença entre o círculo que está aqui dentro em amarelo, olha, tá? E o círculo que está aqui fora, observa que ele vai esmagando esse lado aqui, até que ele fique muito pertinho do de fora e não sobre tanto erro assim, tá? Ele tem ali o mais próximo possível de ser o círculo, sendo que mesmo com 96 lados, ainda vai ter uma margem de erro, porque ainda vai sobrar uma parte azulzinha do círculo. Correto, pessoal? Mas foi através disso que eles começaram a perceber que existe um número aí que vai me dar com exatidão, né, o comprimento desse círculo e posteriormente a área, beleza? Então até esse momento este número começou-se a se desvendar para esses matemáticos. Eles começaram a enxergar esses números, a ver que existia esses números e dizer, pô, então que tipo de número é esse? Será que esse número é um número natural? É um número inteiro? Poxa, tem alguma lógica diferenciada nesse número. E aí eu pego a calculadora aqui novamente, para quê? Para que você veja o π. Olha o nosso π hoje com toda a exatidão que nós temos com a tecnologia atual. Nós temos aqui, ó, 3,14159265 e assim por diante. É um número, vai aqui, ó, com muitas casas decimais, milhões de casas decimais. E já naquela época ele conseguiu uma aproximação de 3,142, o que é muito pertinho do que nós temos aqui. Se a gente fosse arredondar isto aqui, iria dar os 142 aqui, né, que ele achou depois da vírgula. Tá bom, pessoal?
E para que serve o número de π hoje em dia? Puxa, primeira coisa, a partir do momento em que eu sei com exatidão o número de π, eu consigo obter medidas circulares sem erros, sem falhas. Ou seja, eu vou saber exatamente a área e o perímetro de círculos. Aí eu quero que você pense, por exemplo, em todos os círculos, em todas as formas redondinhas que você já viu na sua vida, que você tem na tela do seu computador, que você tem nos equipamentos da sua casa, né? Lâmpadas, bolas, alto-falantes. Quando você pensa, por exemplo, no movimento de um ventilador, que ele é circular, é um movimento circular, correto? Então o número do π ele está envolvido com todos esses estudos aí. Então daí a grande importância dele, tá bom? E eu tentei aqui mostrar para você um pouquinho dessa história de Arquimedes, que mostra aí a dificuldade dele em chegar num valor, né? O número de π ele só foi ali definido, né, com mais exatidão muitos séculos depois. Já fica a dica aí para você, de repente, procurar aí na internet um texto a respeito do número de π, né, da descoberta dele e se encantar um pouco mais sobre esse conhecimento. Beleza, pessoal? Então ficou mais uma aula aqui, né, falando sobre mais um importante número, tá? Irracional para vocês. Beleza, gente? Show de bola? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, tá? Dá seu comentário, compartilhe o nosso vídeo com seu colega, beleza? Assista uma vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias para você entender, beleza, gente? Lembrando, é muito importante que você faça a leitura do teu livro didático, é muito importante que você pegue um livro de matemática e procure esse conhecimento lá, tá bom? Faça isso um hobby, faça disso uma atividade frequente para você, que com certeza você vai tirar bons proveitos na sua vida e vai evoluir muito mais nos seus estudos. Fiquem todos com um grande abraço e até a próxima aula, gente.